Adormece em mim um tempo que já não chegou, como se o jardim das Tuileries brotasse em frente ao mar do arpoador, unindo assim pétalas de flor e as pedras quentes de Iemanjá. Mundo mais feliz, utopia real, quiçá Paris no Vidigal. Tudo que eu quis foi sonhar, e sonhar por que não? Já que o sonho é o pai da criação, é o delírio que traz a sensata visão. O concreto, algo a mais, é a poesia que brota do chão. Adormece em mim um tempo de sonhar que não despertou, onde envergam passarelas, emoldurando a tela, o arco que revela em seu final um triunfo em pedra e cal. E ao redor do mar, flores cantam, não je ne regrette rien. Eu sonhava com uma arquitetura pura, simples. Estávamos no final da década de 20 e na escola ainda predominavam as leis e processos acadêmicos. Todo o nosso tempo e esforço eram dedicados a estudar a gramática dos estilos franceses, as soluções de templos egípcios, romanos, gregos, palacetes renascentistas. Senti que recebia uma falsa orientação. Na minha turma também crescia a revolta. Formou-se um pequeno grupo que ansiava pela verdade. Nos últimos trabalhos, tentamos reagir. O professor não nos proibiu ostensivamente, mas avisou que aqueles que desobedecessem aos fundamentos clássicos dificilmente seriam aprovados pela comissão julgadora. Se quiséssemos obter o grau máximo, seria aconselhável desenvolvermos o tema segundo os velhos moldes. Foi o que eu fiz. Para conhecer as razões de ser do que estudava, a teoria da arquitetura, apelei para outras fontes. Nessa fase tive o concurso da presença inesperada e oportuna de Le Corbusier. A leitura de A Caminho de uma Arquitetura representou para mim a descoberta de um mundo inteiramente novo. Tudo quanto eu via, lia e ouvia submetia à minha razão. E assim comecei a construir o edifício da minha arquitetura. Já estava formado e estava saindo. Eu vi ele atravessar a rua, saindo da escola, com aquela elegância dele. Ele era um jeito muito civilizado. Era aquele jeito inglês, assim. E me chamou a atenção. Ele era um jeito sensível, artista, muito. E eu fiquei simpatizando muito com ele. Nós formávamos um grupo confiante no futuro, né? Um edifício é construído com um determinado fim. Sua forma arquitetônica é a exteriorização natural da função que lhe dá razão de ser. Mas o seu ajustamento ao fim a que se destina não lhe tira a condição de ser essencial e fundamentalmente obra de arte. Em todas as fases da criação, sempre estará presente a intenção plástica que lhe dá sentido, e sem a qual não existirá a arquitetura. Poucas profissões exercem igual fascínio, oferecem tão largo campo ao trabalho de criação. Reúnem em si duas atividades
aparentemente antagônicas, mas que se completam: a poesia e a construção. A arquitetura impõe-se o estudo do homem, o seu comportamento em sociedade, suas necessidades e aspirações, no conhecimento das técnicas e dos meios de realização. A carreira é bela e sedutora. O ofício é nobre, mas o caminho a percorrer são virtudes necessárias para enfrentar as dificuldades que não hão de faltar na jornada de cada um. Aos que entram na arena com sangue novo, caberá uma grande parcela da responsabilidade no prosseguimento das pesquisas e estudos necessários à formação de ambiente compatível com os conceitos sociais, éticos, estéticos e científicos da arquitetura e do urbanismo. Se há uma memória e que convoca o plano afetivo, etc., da minha formação, é a memória do Heidi. Pelo trabalho dele, desde o tempo de estudante, isso me acompanha como uma estrutura muito consistente no sentido de dizer o que é, do que se trata a arquitetura. E, entretanto, por felicidade suprema minha, ainda pude conhecê-lo pessoalmente, que eu pus um projeto na Bienal de Artes de São Paulo e ganhei o grande prêmio Presidente da República com o Heidi no júri. E ele me telefonou depois, queria me conhecer. Eu fui ao Rio, estive com ele muito brevemente. Mas o trabalho dele tem uma importância na formação dos arquitetos, creio que do mundo inteiro, mas do brasileiro, sem dúvida, muito forte. Não chamo de arquitetura moderna as tentativas motivadas pelo capricho da moda, mas sim a uma arquitetura que rompe com o falso, o pastiche, acaba com o enfeite, a preocupação de ostentação e o substitui pela pureza de sua simplicidade e sinceridade de suas formas. Uma arquitetura que aproveita sabiamente o auxílio da técnica para satisfazer plenamente as necessidades tanto materiais quanto espirituais. O material empregado e os conhecimentos da técnica de construir, da resistência dos materiais, das condições climáticas e geográficas da região, são fatores que exercem influência decisiva na formação de uma arquitetura. Mas o que melhor a define e caracteriza é a sua concepção espacial. A própria mudança de costumes, de modo de vida, veio interferir profundamente no aspecto das construções. Ele estava formado não fazia muito tempo, começando a carreira. Foi aí que eu conheci, nessa época. Porque nós trabalhávamos, ao mesmo tempo, na prefeitura do então Distrito Federal. Era impossível, naquela época, para um arquiteto principiante, viver exclusivamente do produto do trabalho de seu ateliê. Sobretudo quando este arquiteto defendia ideias consideradas insensatas e subversivas. E foi no trabalho que eu conhecia, e naturalmente fora do trabalho. Na praia.
arquitetura é, antes de mais nada, transformação da natureza. É a questão fundamental, justamente, construir o habitat humano. Isso tudo, pela história, pouco a pouco, fez ver que o objeto fundamental da arquitetura é a cidade. O discurso é muito importante. Os homens precisam de um lugar onde possam falar uns com os outros. C'est un endroit où on a sa solitude, parce qu'on peut être seul et on peut être avec l'autre. Esse parlatório na cidade se transforma, se multiplica de modo tão gentil que você podia dizer um desses lugares é o bar. O que seria da crônica do Rio de Janeiro sem os bares e os botequins? O Reid tem um trabalho, uma maneira de enfrentar a questão da arquitetura eminentemente demonstrativa da possibilidade de fazer aquilo que você pensa. Porque uma coisa interessante de considerar, que você pode logo remeter para a ideia de cidade, é que existe antes que se faça. É um desejo. Onde se erguia o histórico Morro do Castelo, núcleo inicial da cidade, demolido há 20 anos, estende-se hoje a nova zona central do Rio de Janeiro, a Esplanada do Castelo, em ruas modernas e construções novas, e para onde aos poucos se desloca grande parte do comércio. Quem produz o desastre não demonstra que a tentativa do outro, que não conseguiu, seja uma utopia. Ao contrário, pode demonstrar que é um desastrado, não é verdade? Eu acho que o Reid não é nada de utópico, ao contrário, ele tem uma visão muito objetiva da possibilidade da técnica em relação à realização desses desejos. Você podia dizer, por exemplo, que uma das virtudes que podia se ressaltar na obra do Reid é a capacidade que tem o seu desenho de demonstrar claro, como quem demonstra para ensinar e dizer, faça você também e continue, o êxito da técnica. Il y a une énorme production dans la pensée, dans le dessin, l'imagination du projet. Donc il y a tout, dans toute l'histoire de l'architecture, il y a des rêves qui se réalisent. Bon, et effectivement la fonction, y compris pour que des choses se fassent, il est très important que des choses se rêvent. Alors, moi d'ailleurs j'appelle ça l'utopie qui devient concrète.
vivia no morro do Pedregulho, quebrando boteco, fazendo barulho, até com a própria polícia brigou. Vivia do jogo e quando perdia, só mesmo muamba rasgava pandeiro, acabava com samba. Parece mentira, Pedro endireitou. Estelinha, o orgulho do morro, mulher disputada que quando ia ao samba saía pancada. Ao Pedro dos Santos deu seu grande amor. E ele trocou o revólver que usava, fingindo embrulho, por uma marmita, e sobe o Pedregulho, de noite cansado do seu batedor. Pedro dos Santos vivia no morro do Pedregulho, quebrando boteco, fazendo barulho, até com a própria polícia brigou. Vivia do jogo e quando perdia, só mesmo muamba rasgava pandeiro, acabava com samba. Parece mentira, Pedro endireitou. A cidade é uma grande casa. Do ponto de vista de uma visão, digamos, feminina, é o único lugar que você pode imaginar o futuro dos filhos, não é? A cidade é muito maternal, eu tenho a impressão. Sem escolas, sem hospitais, sem creches, sem diversão, sem possibilidade de transmissão de conhecimento que a cidade promove. A cidade é um lugar onde podemos viver, né? Com todas as suas circunstâncias, transporte público. O que não poderá nunca ser esquecido é que a habitação é o elemento fundamental da estrutura de uma cidade. Eu fui à Inglaterra no fim da Segunda Grande Guerra, né? E lá eu assisti e acompanhei a construção de várias unidades de habitação, que é o caso do Pedregulho. O Pedregulho foi um milagre, né? Naquele ambiente tão sem esperança, ele fez aquela implantação de urbanística e educacional de primeira qualidade, né? De país civilizado naquela época. Quando a utopia e a realidade se encontraram em um dado momento. E quando eu voltei ao Brasil, eu lembrei aos administradores da prefeitura a necessidade de se pensar na habitação popular e na construção dessas unidades de habitação. Nós tínhamos que começar fazendo apenas para os funcionários da prefeitura, que moravam, às vezes, a quilômetros e quilômetros de distância do trabalho, quando um dos conceitos que nós pretendíamos seguir era o trabalho próximo à habitação. E, com isso, resolvia indiretamente o problema do transporte, de modo que não tinha essa história de pistolão que vinha um parlamentar, um empistolado, querer botar no Pedregulho para morar um sujeito que trabalhava em Bangu, porque isso fugia do nosso critério. As habitações devem ter ao seu imediato alcance serviços e instalações necessários à vida cotidiana, como escola primária, mercado, posto de saúde, locais para esporte e diversões.
Ora, pretender baratear o custo das construções pela simples supressão de elementos cuja falta comprometerá seriamente suas condições de habitabilidade e de durabilidade não me parece aconselhável. Porque nós tínhamos muito mais conforto aqui, tínhamos lavanderia, posto de saúde, né? Tínhamos mercado, padaria. Algumas dessas instalações poderiam ser custeadas pela municipalidade local, organizações especializadas ou associações de iniciativa particular. Effectivement, il y a une association qui lutte pour le droit au logement. Tout le temps, on les connaît bien, je participe avec eux des fois. Mais je leur dis, il faut appeler ça droit à l'urbanité, pas seulement au logement. Só queria que alguém olhasse por isso aqui. Havia uma coisa global nesse conjunto, de modo que aí, nesse sentido humano, crescia, né? De modo que foi uma época muito rica. E ele foi o personagem dessa época. Mas é uma obra muito boa. Veja bem, uma obra de 50 e tantos anos ainda está como está. É original isso tudo aí. Estou dizendo, 50 e tantos anos. Ainda tem coisa moderna aqui? Contribuiu, de fato, muito, mas o embalo era uma coisa que visava mais longe. Assim. Isso aí o ambiente não ajudou. O Brasil negativo sempre interfere as iniciativas inovadoras. Lá na Gávea, o RID deixou o projeto pronto, tanto que foi construído aquele prédio sinuoso da parte dos fundos. Agora, o resto do conjunto residencial nem começou. Era um conjunto maior que o do Pedregulho. A população de baixa renda naquele bairro era maior. Eu saí do Departamento de Habitação Popular. E saiu o RID logo depois. E aí eles fizeram o que bem entenderam e resolveram cortar uma parte dos edifícios e passar um túnel por lá. Aquilo foi um crime. O RID tinha projetado, inclusive, a rua que ia lá para a Barra, né? A rua passava em outro lugar. A rua não atravessava o conjunto. Mas aí ninguém ligou. E fizeram outras coisas lá, largaram o prédio lá sozinho. O prédio deixou de pertencer a uma unidade de habitação. Quer dizer, estragaram tudo. E, por fim, acabaram com o departamento. Estamos enfrentando essa ideia de que a cidade há de ser para todos. É impossível você imaginar casa pobre, casa rica. A casa tem um padrão técnico contemporâneo. Você não pode dizer que nós vamos fazer 1 quilowatt de segunda categoria para a casa de pobre, nem uma água menos potável para a casa do pobre. Não existe isso. O local da favela pode ser bonito, mas além da falta de higiene, às vezes há perigo de desabamento. Felizmente, a favela carioca é algo que tende a desaparecer de nossa realidade.
O governo federal, através da Xan, vem ajudando as autoridades estaduais a resolver o problema. O lema é demolir para construir. O Brasil é um dos países que mais tem descurado o problema da habitação. Tem ignorado a sua existência. Pouquíssimas têm sido as realizações nesse setor. Refiro-me, é claro, à habitação para as classes menos favorecidas. C'est que il n'y a pas de grands efforts publics là-dessus. Il n'y a pas un grand programme de... Je n'ai pas entendu ça, non? Il n'y a pas de grand programme, y compris aujourd'hui, durcir, ce que j'appelle durcir les favelas, les urbaniser bien. Je n'ai pas le sentiment qu'au Brésil, on affronte vraiment cette question. Porque não interessa como investimento de capital a iniciativa privada. Parce que le discours est extrêmement autour de la marchandise, extrêmement économique. On sent qu'il y a une sorte d'accablement des lois économiques, du marché. Ao mesmo tempo, temos que conseguir não somente o conforto, como também a beleza indispensável a toda a vida humana decente. Do mesmo modo que muitos criticam o que chamavam o luxo de pedregulho, há quem critique a escolha de um lugar residencial tão bonito para a construção de habitações populares. Estão errados, pois deve existir em cada bairro habitações baratas, já que cada bairro tem os seus trabalhadores. Moi, je pense que la beauté, que la question de la beauté de la ville, l'embellissement de la ville, c'est pas un petit truc. Le mot beauté en architecture, ça se confondrait avec dignité. Dignité. La beauté, la fierté, la dignité, ça se mélange. Donc je pense que la ville doit être belle pour ça, y compris pour les plus pauvres. Que c'est déjà assez dur d'être pauvre, ça va comme ça suffit. C'est pas la peine d'en remettre en plus avec l'endroit où on habite. Et c'est une grande exigence, oui, cette question de la beauté. Malheureusement, les politiques comprennent pas bien ça. Ils ont une vision statistique du logement. Combien il en faut. Ils ont une vision quantitative. Pas très qualitative. Il n'y a pas de commande publique qualitative. Bem, nós não conseguimos fazer nada sem arte, nem pentear o cabelo. É uma virtude, é uma condição humana, a condição artística. Talvez a que mais assegure, né, a fundamentalmente capaz de assegurar, se tivesse que destacar, condição humana é a sua dimensão artística. O homem age de modo artístico. Você vê o que foi, por exemplo, antes de mais nada, demonstração do desastre do colonialismo, a maravilha do que estava aqui antes. Não só aquilo que é mais patente, as grandes civilizações andinas, mas os nossos frágeis índios. A capacidade de valorizar a beleza da cor, sem química, vendo a cor voar nos ares, nas plumas dos pássaros. A arte plumária dos índios brasileiros é uma visão maravilhosa de consciência, de dimensão artística, não é? Sobre a existência. C'est vrai que la question de l'embellissement, c'est le moral d'une société.
un groupe d'intellectuels ou de jeunes, ou de plus moins jeunes que moi, qui se sont mis à réfléchir à un projet de société à l'échelle du monde, enfin qui se sont mis à réfléchir à l'échelle du monde, de l'Europe, de la France, dans lequel on a dit qu'il fallait, dans le couple, fraternité, liberté, égalité, fraternité, il fallait démarrer par les questions de la fraternité. Donc c'est un groupe politique qui a réfléchi sur le devenir d'une France dans une économie mondiale et dans une France mondialisée et en même temps ayant sur son propre sol des gens venus du monde entier. Essa ideia do mundo agora todo que você convocou, da diversidade, antes de mais nada faz ver que nós estamos diante de uma revisão crítica do colonialismo. É um momento extraordinário do mundo. Veja você o que tem enfrentado a Europa como se fosse um contraponto em relação aos desastres que produziram aqui. Então essa necessária revisão e esse necessário raciocínio sobre essas questões é que inaugura de modo interessante o momento que nós estamos vivendo. Por isso que ele é possível de ser visto com uma certa esperança. Não tem graça muito hoje em dia você sair de otimista, mas que há esperança pelo conhecimento, compreensão de tudo isso, que o homem possa pouco a pouco corrigir certas rotas de desastre que recentemente perseguiu. Mas, de qualquer modo, que o homem sempre foi diverso, sempre foi. O que nós estamos vendo como sadio é enfrentar e compreender essa diversidade. Nós, particularmente aqui na América, sofremos, por exemplo, um episódio histórico dantesco em relação a isso, a escravatura. L'esclavage, quand on l'a... Enfin, il y a des gens qui pensaient que l'esclavage était inscrit dans les gènes. Bon, évidemment, chacun aujourd'hui reconnaît que c'est fou. Então, como que você pode, não é, imaginar que tivéssemos passado por aquilo, feito aquilo, a escravatura, promovido, traficado, desenhado navios especiais para transportar. Portanto, a ideia de que agora compreendemos a dimensão dessa diferença entre nós, como quem diz, não há diferença, há modos de dizer a mesma coisa. Faz com que nós podemos imaginar que o momento é muito extraordinário e muito belo, até certo ponto, muito promissor. Nada disso garante um futuro sadio, mas é possível. Porque está se formando o que se chama, eu tenho a impressão que é possível você pensar assim, uma cultura de caráter, cultura popular, que foi o que moveu a Idade Média em direção ao Renascimento, por exemplo, em relação a essa questão da natureza. Hoje você não discute que o planeta é um pequeno fragmento desamparado girando no universo, né? A Terra. Já tivemos duas oportunidades perdidas com o arrasamento dos morros do Senado e do Castelo. Em ambas, verificou-se o fracasso da urbanização das áreas resultantes, pela timidez de previsão e persistência em processos obsoletos e já condenados de planejamento urbano. A urbanização da área resultante do Morro de Santo Antônio é a última oportunidade para a cidade de introdução de um elemento novo no seu centro de gravidade e poderá ter grande repercussão na vida de seus moradores. Qual é o território da cidade? Você pode imaginar cidades a rigor onde quiser. Numa cidade como o Rio de Janeiro, que se desenvolveu em extensas faixas, os deslocamentos diários da população são particularmente difíceis.
O tempo gasto nos percursos da casa ao trabalho absorve as horas que deveriam ser empregadas no lazer, indispensável para uma vida sadia. A solução viria da criação de novos métodos de planejamento. O desmonte do Morro de Santo Antônio facilitará o estabelecimento de uma ligação franca e desembaraçada entre as zonas sul e norte que atenda às necessidades do volume do tráfego atual. O elemento fundamental do plano é a norte-sul, uma grande via elevada projetada em 2 níveis, um deles sem cruzamento para o tráfego de veículos leves. A parte inferior destina-se a veículos pesados e de velocidade mais reduzida. A Avenida Leste-Oeste complementará a função de drenar o tráfego forçado a passar pelo centro, espaço de conexão entre as zonas norte e sul. O projeto prevê a construção de conjunto administrativo, centro comercial e de diversões e unidade residencial para 8.000 habitantes. Mantida numa determinada densidade de população, a construção de prédios altos favorecerá o aumento dos espaços livres, que serão aproveitados para circulação, recreio e outros fins, assegurando, mesmo no centro urbano, um maior contato com a natureza. O sol, o espaço e a vegetação contribuirão para proporcionar um ambiente ameno e saudável. Mas não era isso que, em geral, os administradores queriam. Tive que fazer algumas modificações no plano original para atender a questões financeiras relativas à execução dos trabalhos. Lamento muito não ter podido manter o Centro Cívico Municipal, mas espero ainda incluí-lo mais tarde, por ocasião da execução. A Prefeitura já abriu a concorrência para os trabalhos de demolição do morro. E, ao mesmo tempo, o resultante do morro, do desmonte do morro, ia para o aterro, ia aterrar uma parte da Bahia. E lá também tinha que se projetar alguma coisa. E isso variava. Um prefeito queria projetar para fazer uma exploração imobiliária, colocar lá blocos enormes, arranha-céus, para poder vender. O Reed não concordava com esse aproveitamento do desmonte na Bahia, porque ele queria um parque para a cidade poder respirar, fosse o pulmão daquela cidade. L'État est parfois mauvais, l'État parfois bon. Alors, évidemment, si l'État est au service pur de la main invisible du marché, bon, effectivement, on a du mal à arriver. Aí é que o Reed não pôde se entender e pediu demissão de diretor de urbanismo que ele ocupava naquela ocasião em que se discutia o desmonte no Morro de Santo Antônio. Verificando, porém, a determinação de Vossa Excelência, no sentido de serem feitas ainda outras alterações que importam na mutilação de elemento fundamental do plano, inutilizando-o funcionalmente, como a supressão da via elevada, e não desejando prestar um desserviço à administração de Vossa Excelência, concordando com as mesmas, coloquei em suas mãos o cargo de diretor, onde sempre procurei corresponder à confiança e consideração com que Vossa Excelência me distinguiu até a presente data. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência as minhas atenciosas saudações.
ne faut pas qu'il y ait l'apartheid urbain tel qu'on le connaît. Il ne faut pas qu'il y ait des quartiers de plus en plus riches et des quartiers de plus en plus pauvres et excentrés. Donc, moi, je prends l'exemple de Paris. Je suis beaucoup battu de façon utopique et peut-être concrète sur Paris, pour parler du Grand Paris et pas du Petit Paris, donc parler d'un Paris avec les banlieues. Et j'ai proposé qu'on mette des institutions culturelles dans les endroits les plus perdus. Il y a un musée d'art contemporain, le McVal, qui est à Vitry-sur-Seine, qui est l'équivalent du MoMA à New York. Donc c'est un musée de banlieue, mais qui est un excellent musée, extrêmement agréable, etc. Donc, mais il faut multiplier ce genre de trucs. Disons que il faut qu'il y ait réellement un sentiment d'égalité. Que la ville donne ce sentiment d'égalité. On en est très loin. On en est très loin. Donc c'est un grand boulot, un grand travail. Moi je pense que c'est pas impossible. C'est pas impossible. Moi donc je pense qu'on peut transformer les coins les plus moches. Fabriquer des quartiers dans lesquels on ait un sentiment d'appartenance à une citoyenneté et pas simplement le sentiment d'être stocké dans des cages à lapins. É impossível pensar em solução. Justamente a questão interessante é que será um andamento, a cidade não estará construída, pronta nunca. O problema é andar num ritmo melhor do que temos andado. Actuellement, en France, à Paris, il y a les quartiers riches, bon, ça va. Puis les pauvres, ils viennent aux Halles ou aux Champs-Élysées. Et il y a donc des gens qui ont tout ce qu'il faut à côté d'eux. Enfin, en tout cas, les gamins de banlieue, ils n'ont pas. Ils n'ont pas de Champs-Élysées où on peut avoir envie d'aller si on y habite. Ils n'y habitent pas. Et ils ont comme Champs-Élysées que les Champs-Élysées. Et ils s'y rabattent. Donc cette façon d'utiliser cette façon dont la ville est organisée, évidemment très frustrant. Por outro lado, essa ênfase na pobreza brasileira precisa ser vista com uma certa atenção, porque não é bem assim. Uma coisa é quantidade, outra coisa é qualidade. Eu fiz uma viagem, eu digo assim, eu fiz porque me surpreendeu, eu não sou tão viajado assim, mas eu fiz uma viagem de trem de Kassel, na Alemanha, para Berlim, e eu, pela janela do trem, só vi, entrando em Berlim, por exemplo, e atravessando outras cidades, muita favela. Já vi em Madrid gente que não tem onde dormir na rua, catando comida em lata de lixo e coisas assim. Portanto, a pobreza que nós temos não tem uma qualidade outra. A pobreza não tem qualidade como a fome não tem qualidade. A dor é a mesma, a condição é a mesma. E o mundo está vendo isso com uma certa energia, uma certa evidência. On peut fabriquer ou transformer des quartiers de façon à ce qu'ils deviennent beaucoup plus économes d'énergie. Sur la gestion de l'eau, c'est pareil. On peut très bien
gérer l'eau intelligemment, plutôt que dans la dispersion. C'est une des grandes questions mondiales. On peut donc, l'architecture peut beaucoup, la ville peut beaucoup, ça ne suffit pas, évidemment. Há uns 5 anos atrás, revi uma das obras mais interessantes também, talvez das mais interessantes do Reide, a Escola do Convênio Brasil-Paraguai, lá no Paraguai. Mais uma vez, como se dissesse, você sempre faz a mesma coisa, ainda que com variantes, o mesmo discurso. Essa escola está lá levantada em frente ao Rio Paraguai, que, no caso da cidade de Assunção, tem uma importância enorme. Não é um porto de mar, mas veja você, aquela bacia do Prata, e naquele momento que o Rio Paraguai já está perto do mar, representa a navegação fluvial de um continente inteiro. Se você imaginar que o Brasil tem um projeto que nunca realizou, ou ainda não realizou, de ligação da bacia da Amazônica com a bacia do Prata, em torno do Tocantins-Araguaia e a bacia do Paraná-Uruguai, você pode imaginar uma verdadeira segunda costa no continente americano. E os rios são instrumentos, são vínculos de pacificação dos países, porque o rio não tem pátria, ele sai de um país, passa pelo outro. Então você tem a obrigação de, olhando o rio, compreender mecânica dos fluidos, possibilidade de navegação, possibilidade de aproveitamento, como se diz mesmo em engenharia, aproveitamento hidroelétrico em várias circunstâncias desses rios. E isso envolve uma visão de um trabalho de engenharia, de construção, de benfeitorias desses rios, necessariamente interpaíses, né? Internacionais. Tudo isso o trabalho do Reide revela. A consciência da possibilidade de realizar o que se imagina como desejos antecipados, desejos pré-existentes. O Reide constrói e engendra os seus projetos em torno de uma sustentação estrutural, no sentido da palavra, mecânico mesmo, de tetônica, como aquilo pode ficar em pé, muito inventiva, dentro dos recursos da técnica, como é o caso mais notório do Museu de Arte do Rio de Janeiro, de sustentação de uma disposição espacial que ele imagina ideal. Mas a suspensão no ar naquele lugar, diante da paisagem do rio, é uma demonstração dessa concretude, ou dessa capacidade da arquitetura e desse arquiteto muito particularmente, de convocar arte, ciência e técnica. Isso é uma demonstração belíssima da possibilidade de fazer o que o homem antes deseja e imagina.
não é uma visão de desejo individualista do autor, mas da interpretação do que nós chamamos os altos ideais do gênero humano. Realizar, construir uma espacialidade específica que não é a natureza indispensável para a nossa existência, o habitat humano. Ele é construído e, essencialmente, uma transformação da natureza. Não só do ponto de vista cenográfico, paisagístico. Nós começamos o Museu de Arte Moderna quando era mar ainda, de modo que as fundações foram feitas de 16 a 20 e poucos metros de profundidade. Enquanto isso, o RID projetava para o museu. A proporção que ia aterrando, a gente ia construindo as fundações. Foi o pior momento da construção, foi esse em que eu trabalhei quase que dentro d'água. Dada a situação privilegiada, em pleno coração da cidade, debruçado sobre o mar, frente à entrada da Barra e rodeado da mais bela paisagem do mundo, me preocupei em evitar que o edifício perturbasse a paisagem e entrasse em conflito com a natureza. Daí o partido adotado, com predomínio da horizontal em contraposição ao movimentado perfil das montanhas e o emprego de uma estrutura vazada e transparente. Para nós, e o Reid ensina isso muito bem com o seu trabalho, a natureza comparece como uma fenomenologia. A resistência dos materiais, o equilíbrio das forças e a possibilidade de você, inclusive, com os recursos da matemática, calcular como se pode construir qualquer coisa que não havia antes. O museu, particularmente, é uma beleza. É uma sucessão de pórticos transversos que suspende o que seria um museu para que você possa ver o Pão de Açúcar do outro lado como uma escultura antes cortada e depois inteira quando se atravessa aquele espaço. A estrutura com grandes vãos, sem ter uma coluna no meio para perturbar as exposições. Construindo aquele edifício que parece uma coisa já vista, um museu, uma sucessão de salas de exposição, mas aquela tralha toda dos apoios técnicos, etc., você tem que ficar andando em volta daquilo. Agora, a imaginação brilhante do Reid fez aquilo ser suspenso no ar. É tão bonito e inspira muita coisa, né? A minha obra toda me inspirei nisso. Sobretudo, eu de respeito à obra do Eduardo Afonso Reid, que projetou um teatro e que até agora não foi feito. Podem dizer o que quiser, mas foi um grande arquiteto, ao meu ver. E se não se fizer isso, nós estamos cometendo uma grande injustiça para esse grande arquiteto. Bon, en ce moment, le rêve est très mal vu. Le rêve est mal vu et pas à la mode. Mais c'est tout à fait possible de rêver et de le concrétiser, donc je sais pas. Estou neste momento em fase de reorganização. Alcancei o tempo regulamentar de serviço público e vou me retirar a fim de concentrar-me exclusivamente no meu trabalho pessoal. Uma cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, toda a frente do mar, em qualquer cidade,
são lugares inabitáveis, o terreno é inconsistente, são sempre territórios que se diz ganhados do mar. No caso do Reide, particularmente, então, mais uma vez, toda aquela frente magnificamente ajardinada, que nós conhecemos muito bem, Flamengo, Botafogo, é trabalho do Reide. Aqueles ganhados do mar e aquela urbanização da frente toda. Esse é um dos projetos mais intrigantes, mais belos do Reide, a urbanização daquilo tudo. Colheu da experiência mundial já admiradíssima na época e usou isso no seu projeto, por exemplo, e principalmente convocou Burle Marx para fazer os jardins. A Lota Macedo Soares se interessou pela direção daquela área que estava sendo aterrada. Os estudos já tinham sido feitos pelo RID. Ela me procurou o RID, para o RID fazer o projeto definitivo sobre essa área resultante do aterro. Eu nem quero ouvir falar nisso aí. Não vou trabalhar mais na prefeitura. Eu não vou sofrer outra coisa dessas. Nomeou-se uma comissão, da qual fazia parte o RID, o Roberto Burle Marx e outros. E essa comissão passou a funcionar num pequeno barraco, numa parte já aterrada, e ela estudou, projetou e realizou o hoje Parque do Flamengo. Esse projeto é, assim, interessantíssimo sobre essa visão de transformação da natureza por desejos e necessidades humanas, que é como se a paisagem natural do Rio, magnífica, precisasse ela mesma se urbanizar e se domesticar para chegar enquanto já um jardim até a frente das ondas do mar. Isso é muito lindo, esse projeto. É uma visão encantadora da consciência sobre o jardim. É um contraponto com o outro jardim mais conhecido da nossa civilização ocidental, os jardins franceses, com tudo cortadinho, os buchinhos e coisa. E esse jardim nosso um tanto elogio lírico da própria natureza é muito lindo, enquanto trabalho objetivo e seríssimo do ponto de vista da engenharia, porque isso pressupõe a realização disso, no sentido de coisa material feita. Muralhas de cais, dragagens para você repor territórios aplainados, etc. Drenagens, mecânica dos solos, mecânica dos fluidos. São trabalhos de alta excelência do ponto de vista da técnica. E realizam coisas assim, aparentemente de uma singeleza qual possa ser um jardim. Esse é um dos trabalhos mais lindos da arquitetura, na minha opinião, urbanismo, arquitetura do século XX, como transformação e realização da cidade. Porque a natureza, se vale a pena, convocando a memória do Reide,
pode-se dizer que é um desastre. Ela por si, né? Ela precisa ser surpreendida e revelar os seus mistérios, os seus segredos. Essa parte fenomenológica da natureza. Portanto, para nós, a consciência é tão grande de tudo isso, americanos e particularmente brasileiros, que se você imaginar que já podia estar ali, há 1000 anos atrás, naquelas praias, olhando aquela paisagem, aquilo seria lindo, mas para nós não é. Porque o essencial é a cidade. Você quer ver onde aparece essa consciência de um modo assim, lírico, belíssimo? No Tom Jobim. Quando ele diz, da janela vê-se o mar, que lindo, precisa da janela. É muito melhor ver o rio da janela do que em pé na praia há 1000 anos atrás. É outro valor a paisagem vista da janela, porque a janela quer dizer eis a cidade, eis a casa, eis a construção, né? Eis aquilo que se chama o lar, o lagar. Ele fez um parque para o povo, não só de lazer, de recreação, e também que servisse entre ligação da Zona Sul e o centro da cidade. Ele era o mais civilizado dos nossos arquitetos. Naturalmente, sabe? Aquela coisa natural, sem qualquer pretensão ou esforço. Je suis comme je suis, aquele negócio da canção. Ele era uma pessoa de um caráter excepcional. Confiável, muito confiável. Il y a donc des erreurs aussi qui ont été faites, mais il y a en même temps des choses, des avancées formidables en matière urbaine qui ont été produites d'utopie. Donc, et par contre, s'interdire l'utopie au nom de ces erreurs, c'est une grave erreur. Voilà. Bien gérer, enfin, la fonction de l'utopie est indispensable, y compris dans la création. Vamos dizer que cada conversa é uma conversa. Nessa conversa, e convocando o Reide, eu acho que justamente ele tinha uma consciência clara de não utópico. Ele era um construtor. Tanto que ele fez, projetou, desenhou algo possível de construir, tanto que lá está construído. Par exemple, il y a des choses acquises en France et ailleurs dans le monde, comme les congés payés. Les congés payés, c'était inventé en France en 1936. Payer les gens à ne rien faire, c'était utopique. Avant. C'est devenu concret. La sécurité sociale, c'était une utopie, c'est réalisé. Donc l'utopie concrète, comme on l'a dit nous, c'est simplement la vérité de demain. Bon, l'utopie. Henri IV avait rêvé l'Europe. 4 siècles après, on l'a fait. Victor Hugo avait aboli la peine de mort. 1 siècle et demi après, c'est fait. L'utopie concrète, c'est ça. C'est simplement que se donner de la marge dans la tête, de l'avenir dans la tête, pour regarder concrètement comment les choses peuvent se faire. Alors, c'est pas forcément que ça se réalise tout de suite, mais en tout cas, ça pose les bases ça réfléchit d'abord, donc d'une manière utopique, mais dans l'esprit de rendre ça concret.
L'utopie concrète, c'est perpétuellement l'histoire de l'humanité. C'est surfait à base d'utopie, ça devient concret. Dans l'histoire de l'humanité, il y a perpétuellement des histoires, il y a des gens qui rêvent un autre monde, et des fois, ça se fait. Bon, je vais On est cerné. Salut. Au revoir. Aí, Guilherme. Hã? Bom. A obra de arte que se afirma e permanece desafiando o tempo é produto de um trabalho sério, honesto e sincero, em que um artista se empenha, sem se deixar seduzir pelo sucesso fácil e efêmero. Por mais complexos que sejam os problemas, haverá sempre possibilidade de serem resolvidos mediante soluções claras, simples e harmoniosas. Eu tenho a impressão que nós não poderíamos estar propriamente muito surpreendidos com essa enérgica aceleração de todos os conflitos, porque os movimentos na sociedade dos homens, na história, no tempo, quando se aceleram, sempre produzem crises. Nós estamos enfrentando a transformação. Essa transformação reside, enquanto rápida e, em um certo sentido, violenta, porque, de fato, o conhecimento avançou muito rapidamente nos últimos tempos. Isso é previsível porque uma coisa faz ver a outra, não é verdade? Entendendo por coisa mesmo a descoberta desses mistérios. Veja a questão da vida. Tudo isso não podia deixar de nos surpreender e nos agitar muito. Nós estamos vivendo um universo de grande agitação que, eu penso, haverá de pouco a pouco apaziguar-se na ideia de uma tranquilidade em relação ao que se sabe. Portanto, você pode dizer que o mundo mudou para uma direção de sabedoria inexorável. Nada garante que nós estejamos aqui para sempre. Esse planeta é a ideia da passagem da natureza, mas o destino do homem, se ele quiser continuar, é ser sábio. Arquitetura e urbanismo são os instrumentos que, a partir de hoje, estarão em suas mãos, meus caros colegas. Meus amigos, é com a mais grata satisfação que me dirijo a vocês para formular os melhores votos de felicidade no exercício da profissão que abraçaram e que, estou certo, saberão honrar e elevar no conceito geral.
Mas você quer ver um horizonte onde podia se convocar, inclusive, o rei, de como quem diz, falta tanta que ele faz, fará mais ainda quando nós tivermos que enfrentar o quê? É possível imaginar um projeto para nós de uma expansão da vida humana no universo. Ou seja, se esse planeta sucumbir, digamos assim, se exaurir, né, podemos imaginar novos espaços para inaugurar no universo. Como quem diz, como seria o Man em Marte? Do Reid, Man do Reid. E os jardins do Burle Marx, nos anéis de Saturno, desenhados pelo Reid? Então nós todos temos que imaginar que seremos os reis do futuro. Adormece em mim um tempo que já não chegou, como se o jardim das Tuileries brotasse em frente ao mar do arpoador, unindo assim pétalas de flor e as pedras quentes de Iemanjá. Mundo mais feliz, utopia real, quiçá Paris no Vidigal. Tudo que eu quis foi sonhar e sonhar, por que não? Já que o sonho é o pai da criação, é o delírio que traz a sensata visão. O concreto, algo a mais, é a poesia que brota do chão. Adormece em mim um tempo de sonhar que não despertou, onde envergam passarelas, emoldurando a tela, o arco que revela em seu final um triunfo em pedra e cal. E ao redor do mar flores cantam, não je ne regrette rien.